O presente trabalho visa a produção de uma mídia onde envolvesse os seguintes temas: colonialismo, genocídio, aculturação e força do trabalho. Esses tópicos nós vamos trabalhar dentro do nosso Ceará, do qual nós vamos também fazer um paralelo com situações atuais. O colonialismo no Ceará demorou um pouco porque os indígenas aqui eram muito bravos, então a colonização demorou para se iniciar e porque a terra não tinha atrativos que interessassem a coroa. Então, até o século XVII, estávamos abandonados, correntes marítimas e aéreas, os índios bravos e presenças de estrangeiros. O clima árido não apresentava atrativos econômicos, os metais preciosos ou especiarias. A ocupação do território iniciou para proteger a região contra as invasões estrangeiras e servir de ponto de apoio para a ocupação da região norte. As terras atualmente pertencentes ao Ceará foram doadas em 1535 a Antônio Cardoso de Barros, mas este inicialmente não se interessou a colonizá-las e nem sequer chegou a visitar a capitania, embora ele estivesse ocupando um cargo de provedor-mor da Bahia no governo geral de Tomé de Souza. Cardoso de Barros, inclusive, faleceu em 1556, ao lado do primeiro bispo do Brasil, Dom Pero Fernandes Sardinha, que foi devorado pelos índios caetés, após um naufrágio na costa de Alagoas. A primeira tentativa séria de colonização portuguesa ocorreu com Pero Coelho de Souza, que lidera a primeira bandeira feita em 1603, demonstrando por isso certo interesse de Portugal em colonizar o Ceará. O estado do Ceará tem uma rica cultura popular, com influências da cultura portuguesa e da cultura indígena que aqui habitava. Principalmente a cultura indígena que predomina no cearense, seus valores, o comportamento, ferramentas. O homem como um todo é marcado por esses povos que, desde o início da colonização, têm travado incessante luta contra a dominação de suas terras, luta que sofreu violentas respostas e medidas que refletem o caráter cruel dessa reação. Por outro lado, demonstra a consciência dos indígenas ao resistirem, porque os indígenas, eles resistiram. A maioria dos historiadores falam que os índios eram passivos e não eram. Eles resistiram, eles lutaram, eles eram bravos, por isso que demorou tanto para o Ceará ser colonizado. As privações materiais que os indígenas tinham não tiravam a consciência e levando os dominadores a adotar métodos animalescos de repressão, como só eles souberam e ainda sabem fazer. Até os dias atuais as pessoas sofrem, né? Enfim. E o pior, o apagamento da verdade histórica desses povos que estavam defendendo algo inafiançável, que era o direito à vida. O genocídio. A invasão do Nordeste pelos holandeses representou para os índios um breve período de hospitalidade devido à nova política laica. Porém, com a reconquista lusa, os conflitos reiniciaram intensamente. A vinda da família real, no começo do século XIX, modernizou as armas de Sua Majestade e acelerou o processo de genocídio. Os índios começaram a diminuir consideravelmente. Várias tribos foram oficialmente extintas ou diluídas em massa de trabalhadores e camponeses no lugar das antigas aldeias. O presidente do Ceará, na época, chegou a proclamar, em nome da aristocracia local, que na província não havia mais índio de corso. Os povos indígenas que habitavam a região da província do Ceará foram protagonistas de heróicas batalhas contra os invasores, mas muitos dos grandes historiadores ignoram a luta, a resistência e o genocídio desencadeado pelo dominador. A truculência era tanta que até mesmo o sanguinolento bandeirante Domingos Jorge Velho, ao vir para o Ceará, convidado, se chocava e chamava o lugar de terra de assassínios. Não era por menos, pois a ordem da metrópole aconselhava a todos a degolar quaisquer índios, como ação educativa mais efetiva, pois o cativeiro se mostrava ineficiente e, inclusive, salientava a possibilidade de degolar crianças e mulheres com mais facilidade, por não oferecerem tanta resistência. Segundo os documentos oficiais,
Toda essa bárbare era medida corretiva para obrigá-los a reconhecer como força suprema as armas de Sua Majestade. É preciso lutar nesse momento em que o capitalismo mais uma vez avança sobre todos os explorados. Surgem em nossa grande pátria movimentos indígenas verdadeiramente objetivos a lutar contra as arbitrariedades contra os índios, resistência cultural e étnica. Movimentos como o MOPIC, Movimento de Organização dos Povos Indígenas do Cerrado, nos assinalam que devemos evocar nossos heróis do passado e lutar todos juntos por uma causa comum, numa nação transformadora da sociedade. Aculturação. O intenso contato interético desses grupos indígenas do Nordeste com os colonizadores fez com que estes grupos sofressem modificações dos sinais distintivos mais evidentes, tais como fisionomia, costume e idioma, que os diferenciava da população não indígena, à medida que assimilavam completamente a sua cultura. Assim, a partir da segunda metade do século, os índios do aldeamento passaram a ser nomeados com frequência como índio misturado, segundo Oliveira. Para entender essa mistura às quais foram submetidos os grupos indígenas do Nordeste, é fundamental compreender os consecutivos processos de interiorização, nos quais os povos indígenas estariam envolvidos, que resultaram na heterogênea organização espacial em que se encontrava atualmente. O primeiro processo de territorialização se deu na segunda metade do século XVII e nas primeiras décadas do século XVIII. Estava associada às missões religiosas, unidades básicas de ocupação territorial e de produção econômica, localizadas principalmente no sertão de São Francisco. Nessa região, o Estado colonial português incorporou aos aldeamentos missionários famílias de nativos e línguas e culturas diferentes, catequizando-os, o que caracterizou a primeira mistura. Dessas missões é que advêm as atuais denominações indígenas do Nordeste. Segundo processo de territorialização articulado com a Agência Indigenista Oficial, teve início na década de 1920, quando o governo de Pernambuco passou as terras doadas ao antigo aldeamento missionário de Ipanema ao órgão indigenista, para que nela pudessem residir os descendentes dos carijós. Estes passaram a ser chamados de Funiô, após a implantação de um posto indígena que levava o mesmo nome. Este grupo constituía o único na região que mantinha evidentes sinais diacríticos com relação aos regionais. Falava o Iatê, bem como praticava rituais. No Nordeste, o grupo indígena Funiô foi o primeiro a obter proteção do órgão indigenista oficial. Com a perspectiva de perda ou aculturação, os índios do Nordeste foram se fortalecendo através da construção de imagens, ritos e memória das relações esquecidas, percebendo-os em seus aspectos simbólicos, buscando o que esse conjunto significa para aqueles que o viveram. Entretanto, Oliveira Júnior, em 1998, chama a atenção ao fato de que a reelaboração cultural ela está inserida num complexo jogo político, pois tem o Estado como o principal interlocutor dos grupos indígenas, sendo esse o responsável pelo reconhecimento das identidades reivindicadas e pela demarcação de suas terras. A questão é que o choque com a cultura dos brancos em situações desvantajosas, num ambiente de dominação política, econômica e religiosa, dizimou nações indígenas e deixou as sobreviventes em grande fragilidade. Estima-se que na época do descobrimento houvessem 10 milhões de índios no país, de cá para lá, enquanto a população branca aumentou de 0 até 170 milhões atuais. As centenas de etnias de índios tiveram seus números reduzidos a menos de 358 mil almas. Por enquanto, o ponto que une antigas e novas lideranças é a formação de professores índios, que além das disciplinas curriculares, possam ensinar nas escolas a língua e as tradições de seus povos. Ponequepô, ou Inheque, de 22 anos, por exemplo, tomou para si essa tarefa. Jovens de outras tribos aceitam desafios semelhantes. Os brancos também acham que chegou a hora de os índios assumirem o comando total do serviço de educação, saúde, enfim, de toda a infraestrutura de suas reservas. Podemos citar, por exemplo, a reserva indígena de Itarema, cuja missão é Tremembé, que busca resgatar os costumes da cultura indígena. Quando fizemos uma visita à reserva, observamos a aculturação presente. Tipo, os índios usavam
aparelhos tecnológicos, em especial o celular, a presença de computadores, Wi-Fi, todos esses recursos tecnológicos. Para finalizar, os 14 povos indígenas espalhados pelo Ceará se unificam na reivindicação por espaço para sobreviver e perpetuar essas tradições. No entanto, apenas um deles conseguiu, desde a Constituição de 1998, as áreas demarcadas e regularizadas. Diferentemente da terra do povo Tremembé, outras 24 áreas indígenas seguem com o processo demarcatório pendentes.